Nós vamos começar a nossa aula com o tema como podemos ou como vamos revelar Deus no mundo. Antes de mais nada, quando nós buscamos a fonte maior da nossa inspiração, tanto no judaísmo como nas 7 leis universais, quem nós encontramos? Deus. Como já diria Maimônides, como eu falei anteriormente, que o Rambam, o Maimônides, começa a obra dele com as seguintes palavras: Yesod ha-Yesodot ve'amud ha-Chochmot. O pilar de todos os pilares e a coluna de todas as sabedorias, o fundamento de todos os fundamentos e o pilar de todas as sabedorias é a consciência de que existe um Deus absoluto. E quando Deus criou o mundo, foi para um propósito maior. Vamos nos lembrar daquele conceito de que Deus não precisa de nada. Ele simplesmente quer. Eu já contei essa história anteriormente, vamos repetir uma pequena historinha. Há 2.500 anos atrás, chegou um soldado grego para um garoto judeu de 4 anos e meio na cidade de Jerusalém. E o soldado fez a seguinte proposta para o garoto: se você me disser onde está Deus, eu lhe dou uma moeda de ouro. Ao que o garoto, muito espertamente e rápido no gatilho, retrucou, dizendo: se você me disser onde Deus não está, eu lhe dou 2 moedas de ouro. E com a proposta do garoto, ele respondeu à pergunta do soldado e acabou ganhando a sua moeda de ouro. Então, que tema é esse de como nós vamos revelar Deus no mundo se Deus está em absolutamente todo lugar? Mas essa é a diferença. Quando Deus criou o universo, ele se ocultou, mas ele quis, e nós não entendemos o querer dele, ele quis se revelar nos mundos inferiores, o mundo infinito, o mundo do ocultamento que ele criou, que é o universo físico e material, também os infinitos mundos espirituais. Tudo que é criado e aparentemente se distingue de Deus é por conta de infinitos filtros que o Todo-Poderoso foi colocando para cada vez mais ocultar e ocultar-se e ocultar-se até propiciar o surgimento há 5.780 anos desse universo físico e material. Na porção da Torá dessa semana, a Parashá de Nassó, nós vemos um exemplo claro desse propósito de Deus. Hashem falava com Moshe Rabbeinu, com Moisés, de dentro do santuário, do tabernáculo. E a voz de Deus era uma voz que Moshe ouvia profeticamente, uma voz poderosa. Mas a voz, ela, apesar de ser bem potente, bem alta e poderosa e estrondosa, a voz de Deus terminava na porta do tabernáculo, do santuário. A voz ia até a porta, da porta para fora, não dava para ouvir a voz de Deus. Interessante que o Rebbe comenta que houve uma outra ocasião também, com o passar do tempo, é falado no jubileu, o primeiro 50º ano depois da entrega da Torá, que os sábios dizem no Talmud que a voz de Deus do Monte Sinai foi se diluindo, foi baixando até não ouvirem mais aquela voz poderosa que se dirigiu a todo o povo de Israel, a todas as almas, inclusive
a todas as almas dos Bnei Noach, aquela voz que se revelou no Monte Sinai, ela acabou gradativamente desaparecendo. Então, falamos de duas situações. A voz dentro do tabernáculo. Moisés tinha que entrar no santuário, no deserto, entrar no tabernáculo para ouvir a voz de Deus, apesar de ser estrondosa, poderosa. E também, ou seja, a voz de Deus ela se limitava à porta do santuário, para dentro, e também se limitou ao Monte Sinai. Com o passar do tempo, foi se diluindo, foi baixando até desaparecer. Vamos entender o que tem por trás dessas duas passagens, esses dois relatos. A voz se limitando no espaço e a voz divina se limitando no tempo. Deus quis primeiramente se revelar. Ele se revelou para milhões de pessoas no Monte Sinai e se revelou para Moshe, subsequentemente, dentro do santuário. Mas ele impôs condições. Por quê? Porque se nós ouvíssemos a voz de Deus até hoje em dia, desde o Monte Sinai, jamais teríamos o livre-arbítrio. Sempre optaríamos por fazer a vontade de um Deus revelado, com uma voz estrondosa sendo ecoada no mundo inteiro. Todos temeriam Deus, naturalmente cumpririam os seus desígnios. E se a voz do tabernáculo saísse da porta da construção do santuário, a mesma coisa ocorreria. O mundo inteiro ouviria a voz de Deus a partir do santuário e ninguém teria livre-arbítrio, porque automaticamente toda a humanidade faria a vontade de Deus. Então, quando Deus criou o mundo e depois ele criou o homem, ele se revelou inicialmente. Se revelou para o primeiro casal do mundo, se revelou para Noah, se revelou para Tzadikim, ele se revelou para os patriarcas, depois para Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, até que ele se revelou para todo o povo de Israel. E Deus também se revela nas alturas, nos mundos espirituais, onde lá não há o livre-arbítrio. Mas Deus quis primeiramente fazer contato. O criador da obra não criou a obra simplesmente por mero acaso. Não existe na criação do universo nem um instante, nem um movimento, nem uma transformação físico-química, nem uma mudança de temperatura e pressão. Não existe acaso. Tudo é milimetricamente, infinitamente calculado por Deus. Existe uma vontade maior. Por quê? Deus não precisa. Mal entendemos a sabedoria de Deus, que é infinitamente maior que a nossa, quanto mais nós falarmos da vontade de Deus, a vontade suprema que está acima da sua própria sabedoria. Deus propiciou a existência do universo, a existência do ser humano, para que o ser humano pudesse ter uma certa autonomia da vontade para revelar Deus. Interessante que o Monte Sinai não é simplesmente um evento, ele é um marco importantíssimo. Qual? Até a revelação de Deus no Monte Sinai, ninguém conseguia revelar Deus por muito tempo. Não havia santidade no mundo. Então, os patriarcas, quando cumpriam uma mitzvah, é só na hora de cumprirem, era voluntariamente, depois a santidade se esvaía, se ausentava e desaparecia. A partir da revelação de Deus do Monte Sinai, ele habilitou o canal.
Não adianta eu ir com um celular, smartphone, ou uma televisão, um computador para a Antártida. Lá na Antártida, salvo as estações científicas, lá é no meio do nada. Não, eu vou ligar o televisor, não vai aparecer imagem nenhuma. Eu vou ligar o celular, não vai dar o sinal, mesmo que eu tenha uma bateria solar, eu tenho uma bateria que consiga carregar o celular. Eu vou ligar o rádio, não vai haver transmissão de onda nenhuma, porque o sinal, a frequência, não chega até a Antártida. Não há antenas de retransmissão ou o sinal não está habilitado lá. Deus habilitou o sinal, né, o Wi-Fi da espiritualidade quando ele se revelou há 3.332 anos no Monte Sinai. Ele habilitou o sinal. Agora fica fácil. Eu já contei também anteriormente, só estou querendo refrescar a memória de alguns e outros, realmente para outros será novidade. Pergunta-se sobre o Avraham Avinu, o patriarca Abrão. Grande coisa que ele sacrificou o filho, vírgula, quase. Ele não chegou a sacrificar o filho. Então, por que a Torá fala com tanto o Talmud, o Midrash, os profetas falam de Avraham Avinu como se fosse o máximo ele ter sacrificado o filho? Ele não sacrificou o filho, ele sacrificou o filho, vírgula, quase. E tantos judeus em todas as épocas, judeus que levaram seus filhos pelas mãos, crianças de colo, crianças que eram bem pequeninas, levadas pelas mãos para irem para as câmeras de gás e posteriormente para os fornos crematórios, porque eles não queriam deixar em mosteiros e conventos, porque sabiam que essas crianças seriam convertidas à idolatria, a outras religiões. Então preferiram levar os seus filhos juntos para a morte, e aí sim sacrificaram verdadeiramente, não só a si mesmos, mas aos seus filhos também, na defesa de um ideal maior, para não se desconectarem com o único Deus, o Todo-Poderoso. Então, por que falar de Abraão que ele fez algo grande? Vírgula, quase. Ele não chegou a fazer. Ele só tentou, mas na prática, Deus, Hashem, por meio de um anjo, o impediu. Então, de encontro a essa história, essa pergunta, tem uma outra história, um outro relato. Nós tínhamos o compilador do Shulchan Aruch, do Código de Leis principal da Halachá, da lei judaica, que foi escrito há 450 anos atrás, na cidade de Tzfat, Safed. Foi escrito pelo Rabi Yosef Karo, conhecido também como Beit Yosef, o Maran Beit Yosef. Rabi Yosef Karo tinha uma pergunta que estava o perturbando durante dias, ele não encontrava a resposta. Ele estava estudando muito, muito, muito intensamente, ele não conseguia a resposta. Até que um belo dia, ele sim conseguiu a solução para o problema que ele tinha no seu estudo. Ele estava com a cabeça tão quente que ele foi espairecer. Ele foi andar nas ruelas da cidade antiga de Tzfat. Quando ele está andando por uma daquelas ruelas tradicionais, bem estreitinhas, ele se depara diante de uma janela. Ele vê dois rapazes, dois adolescentes de 16, 17 anos, estudando o mesmo assunto que ele tinha aquela pergunta. E um dos rapazes formula a mesma pergunta do grande rabino, e o outro rapaz responde com a maior naturalidade. Rav Yosef Karo ficou realmente chocado. Como que ele levou semanas e semanas a fio para chegar a essa solução do problema, a essa resposta tão elaborada? Ele passa na frente de uma janela e vê dois rapazes estudando o mesmo assunto, um fazendo a mesmíssima pergunta e o outro respondendo com a maior naturalidade.
Todas as noites, Rav Yosef Karo, ele era tão sagrado, tão especial, que ele tinha uma aula com um anjo, todas as noites. Esse anjo era conhecido como Magid, o pregador, Magid. Por isso, o Rav Yosef Karo escreveu um livro, Magid Meisharim. É um livro baseado nas respostas e nos estudos com esse anjo que ele tinha uma época da vida dele todas as noites. Naquela noite, ele desconcertado, chocado, perguntou para o anjo: como é possível que eu levei semanas, eu com meu conhecimento gigantesco, levei semanas para encontrar a resposta à minha pergunta, e dois rapazinhos, dois adolescentes, formulam a mesma pergunta e o outro responde com a maior naturalidade. Então o anjo lhe respondeu: realmente, Rav Yosef, não havia solução para o seu problema até o momento que você encontrou a resposta. Quando você encontrou a resposta, você habilitou o sinal, ele falou em outras palavras, o anjo, você acessibilizou a onda espiritual para que aquela resposta ficasse disponibilizada, acessibilizada para todo mundo. Depois que você encontrou a solução para o problema do estudo, para a questão, ficou fácil com a resposta já presente nesse mundo. Ou seja, o estudo da Torá e cada resposta é associada a um fluxo espiritual. Depois que você habilitou o sinal, qualquer rapazinho de 17 anos pode fazer a mesma pergunta e qualquer outro pode formular exatamente a mesma resposta. Avraham Avinu, ele sacrificou o seu filho? Quase, vírgula, quase. Não chegou a sacrificar. Mas Avraham Avinu estava disposto, totalmente disposto a sacrificar o seu filho, simplesmente porque Deus o ordenou. Na verdade, ele entendeu errado. Deus usou o verbo leha'alot, elevar, em hebraico, que pode ser tanto elevar como sacrificar. E providencialmente, ele entendeu errado. Esse era o teste. Então, Avraham Avinu foi o primeiro que abriu o canal do espírito de autossacrifício. O termo autossacrifício em hebraico é Mesirut Nefesh, entregar a alma. Só que hoje em dia não precisamos mais morrer para defender o ideal. Ao contrário, precisamos sim viver, e viver nos pequenos aspectos, nas pequenas coisas, para defendermos o nosso grande ideal de conexão com Deus maior. Avraham Avinu, o patriarca Abrão, abriu o caminho do espírito de autossacrifício. Eu falei que em hebraico, Mesirut Nefesh é entregar a alma, mas Nefesh, nesse termo, não significa só alma, significa também vontade. Não precisamos, Deus nos livre, morrer por um ideal. Não precisa, hoje em dia, mais do que nunca. Mas nós temos que dar a nossa vontade, ou seja, quanto mais cumprirmos com a vontade de Deus, mais conectados estaremos com Ele. Aí, voltamos ao início da nossa linha de raciocínio. Deus habilitou o sinal lá atrás, há 3.332 anos, no Monte Sinai. Mas o que Ele quer da gente? Então, cada vez que um judeu cumpre uma mitzvah da Torá, ou um Ben Noach cumpre uma das 7 leis universais, as Sheva Mitzvot, nesse momento nós estamos criando uma sintonia. E essa sintonia significa uma revelação maior de Deus nesse mundo. Deus criou um mundo oculto porque Ele quis se revelar nesse mundo oculto. Mas para se revelar, Ele não precisava nem ter feito o mundo, nem ter criado o universo. Antes da criação, na verdade, Ele continua sendo único. Em relação à essência maior de Deus, existir ou não existir o universo, existirem ou não existirem os mundos espirituais, não faz a mínima diferença. Mas Deus quis que, por meio da nossa autonomia da vontade, nós pudéssemos
revelar Deus nesse mundo. Como revelarmos Deus nesse mundo? Quanto mais fizermos a vontade dele, quanto mais coincidirmos a nossa vontade com a vontade dele, quanto mais nos dedicarmos ao estudo da Torá, à prática dos preceitos, tanto os 613 preceitos do judaísmo, como as 7 leis universais dos Bnei Noach, quanto mais nos envolvermos com esses assuntos, mais estaremos revelando Deus nesse mundo. Ah, mas Deus se revela? Mas como ele se revela? Nós não estamos ouvindo. Ele está, sim, se revelando espiritualmente. Mas o ápice, o cume, o clímax dessa revelação de Deus vai resultar na percepção de Deus por todo e qualquer ser humano. E isso vai começar com a revelação de Mashiach. O Rebbe procurou nos esclarecer que o nosso trabalho de elevação do mundo está praticamente finalizado. Então, falta pouquíssimo para desencadearmos o processo de revelação do Mashiach. Mashiach vai se revelar e, posteriormente, o próprio Todo-Poderoso, apesar de não ter semblante, não ter cara, não ter rosto, não ter fisionomia, não ter corpo, não ter o aspecto de um ser humano. Apesar de Deus ser infinito e não ter forma alguma, ele vai se revelar de uma tal forma, de um tal modo, Deus vai se revelar de forma que nós todos percebamos claramente a presença dele, a revelação dele. A luz do dia, nós vemos a luminosidade, mas não é que ela tenha forma, mas percebemos a luminosidade. Futuramente, nós vamos perceber Deus mais ainda do que percebemos a luminosidade do dia. Então, o trabalho cabe a nós, na verdade, de finalizarmos esse trabalho. Moshe Rabbeinu se incumbiu de levar os restos mortais do vice-rei do Egito, falecido 2 séculos antes, o Yosef, José do Egito e os seus irmãos. Moshe se incumbiu de levá-lo, mas na prática Moshe faleceu nesse ínterim. Depois ele faleceu antes de entrar na terra de Israel. Quem de fato introduziu os corpos do Yosef e seus irmãos e seus familiares na terra de Israel foi o povo de Israel. Então, quem começa uma mitzvah, ainda não é o titular da mitzvah. Quem sim acaba a tarefa, esse sim pode ser chamado do pai da tarefa, porque ele finalizou. Todas as ações anteriores procuraram elevar o mundo espiritualmente, mas não conseguiram elevá-lo por completo. Nós somos os felizardos que fomos escolhidos por Deus para sermos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção. Então, nós somos o titular, nós somos os responsáveis pela elevação espiritual do mundo e pela revelação de Deus. Mesmo que nossos ancestrais já fizeram a maior parte, já que nós vamos finalizar a tarefa, então somos os responsáveis maiores para desencadearmos o processo de revelação do Mashiach e, subsequentemente, da revelação total de Deus no mundo. Deus agora ele não quer se revelar no exato momento, se ele precisa começar o processo da redenção, porque se ele se revelar antes da redenção, então o universo, o mundo e todos nós, e os infinitos mundos espirituais desaparecem por completo, são ofuscados pela presença de Deus. A grande novidade do futuro, isso faz parte da bondade infinita de Deus, que ele vai se revelar no mundo, ele vai se revelar no universo, ele vai se revelar plenamente em todos os mundos espirituais,
mas tudo aquilo que ele criou, não vai desaparecer, não vai ser ofuscado totalmente por Deus. Tudo vai continuar existindo, não conseguimos imaginar como, com um Deus totalmente revelado no mundo. Cabe a nós, cabe a cada um de nós, a cada um de vocês e de todos nós, nos empenharmos e nos esforçarmos para finalizar o trabalho que foi começado há milhares de anos. Nós fomos escolhidos para terminar essa tarefa. E aí, então, o Mashiach vai se revelar e, subsequentemente, Deus vai se revelar no mundo. E aí, então, toda a humanidade, sem exceção, poderá servir a Deus de todo o coração, se Deus quiser. Isso deverá ocorrer a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Nós vamos agora deixar um tempinho para as perguntas. Então, por gentileza, com a palavra, vocês. Boa noite. Boa noite. Com quem estou tendo o prazer de falar?